Vamos dar início aqui ao terceiro vídeo do assunto de flexão. E como eu falei no vídeo anterior, eu vou apresentar aqui para vocês como é que a gente determina o momento fletor que provoca plastificação total da seção. E aí, para esse propósito, eu trouxe aqui essa figura lá do livro do professor Facuri. Lá no livro dele, essa figura é a figura 8.14, né? 8.14. E em que ele traz aqui, ó, uma seção transversal qualquer, né? A nossa batatinha inglesa. Nós temos aqui a linha neutra da minha seção transversal. Eu apliquei nessa seção um momento fletor M, que provoca plastificação total da minha seção, MPL. E aí, como é um momento fletor aí positivo, toda essa região aqui que está acima da minha linha neutra, se encontra comprimida e com tensões iguais a tensões de escoamento do meu material, né? Perceba que inclusive as regiões próximas à linha neutra, em que eu tenho deformações pequenas, até nessas regiões eu estou assumindo aqui que houve escoamento do meu material. E na região abaixo da linha neutra, abaixo da minha linha neutra, eu tenho aqui tensões de tração, foram representadas dessa maneira aqui, né? Eu tenho aqui tensões de tração, também iguais à minha tensão de escoamento do meu material. Então, eu tenho aqui uma área da minha seção transversal que se encontra comprimida, AC, e uma área da seção transversal que se encontra tracionada, AT, né? AT. E aí, toda essa região comprimida tem uma tensão uniforme igual a FY. E toda essa região tracionada tem uma tensão uniforme de tração, né? Tensões normais, uniformes, iguais a FY. Então, nessa região comprimida aqui, ó, nessa região comprimida, no centroide dela, né? No centroide dela, na verdade foi apresentado mais ou menos nessa altura aqui, né? No centroide dela, eu tenho aqui uma resultante de compressão, né? Que eu chamei de C. E nessa região tracionada, eu tenho uma resultante de tração T, também aplicada no centroide da área tracionada, né? No centroide da área tracionada. A força de compressão C, como vocês devem imaginar, como eu tenho ali tensões uniformes, é igual à área comprimida vezes a tensão de escoamento. E a força de tração, né, na área tracionada é igual à área tracionada vezes a tensão de escoamento. Lá na flexão simples, né, a gente sabe que o momento fletor é diferente de zero e o esforço normal é igual a zero. Então, ó, se o esforço normal na minha seção é igual a zero, né? Se o esforço normal na minha seção é igual a zero, então, se eu fizer aqui, considerando aqui a convenção de sinais de que esforços de compressão são negativos e de compressão são positivos, então, menos C mais T deve ser igual a zero. Portanto, o esforço de compressão tem que ser numericamente igual ao esforço de tração, né? Para que eu tenha ali uma peça submetida a flexão simples, né? Ou seja, uma viga sujeita somente a momento fletor. Então, na flexão simples, a gente viu que o nosso esforço de compressão é numericamente igual ao esforço de tração. E a gente sabe que o esforço de compressão, lá no banzo comprimido, é a área comprimida da seção vezes a tensão de escoamento do meu aço. E a força de tração é a área tracionada vezes a tensão de escoamento, né? Vezes a tensão de escoamento. Tá bom? Voltando aqui para a minha seção transversal, né? Voltando para a seção transversal, o momento fletor que essas duas forças provocam, né? Sabendo que elas formam ali um binário,
é igual a MPL, que é o momento fletor que provoca plastificação da seção, que é igual a C vezes o braço de alavanca Y, ou T vezes o braço de alavanca Y, entre uma força, né, e a outra, tá? Entre uma força e a outra, tá bom? Então, Y aqui, ó, é a distância entre a resultante de compressão e a resultante de tração. Se eu pego aqui o momento que esse binário provoca na minha seção transversal, ele é justamente o momento fletor que provoca plastificação da minha seção. Então, aqui na minha dedução, eu tenho que o momento fletor que provoca plastificação na minha seção é igual a resultante de compressão vezes o braço de alavanca entre a componente de compressão, a resultante de compressão e a resultante de tração, ou T vezes Y, né, que seria a mesma coisa, né? Lembrando que, ó, pelo que a gente viu antes, C é igual a T, né, ó? C é igual a T, tá bom? Para que a gente tenha aqui flexão simples, né? Flexão simples. Então, continuando. Pelo que a gente viu também, eu posso reescrever o meu momento fletor de plastificação da seguinte maneira. O meu MPL vai ser C vezes o braço de alavanca da força de compressão em relação à linha neutra, que na figura que está apresentada anteriormente é o meu Y1, né? Mais T vezes o braço de alavanca em relação à linha neutra, vezes, que seria aqui o meu Y2. Perceba que as duas forças, né, tanto C como T, provocam um momento no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Então, eu estou calculando aqui o momento que essas duas forças provocam em relação à linha neutra da minha seção. Então, T vezes Y2 mais C vezes Y1 tem que ser igual ao meu momento fletor de plastificação. Então, mais T vezes Y2, né? Y2. Tá bom? Vamos substituir aqui quem é C e quem é T. Então, meu MPL vai ser AC vezes FY vezes Y1 mais AT vezes FY vezes Y2, tá? Então, o meu momento fletor de plastificação, se eu reorganizar aqui a equação, vai ser igual a AC vezes Y1 mais AT vezes Y2, tudo isso aqui multiplicando a tensão de escoamento do meu material, certo? Essa propriedade que aparece aqui entre parênteses, que eu isolei, a gente chama ela de Z em relação, é o módulo plástico à flexão, né? Módulo plástico à flexão, módulo plástico à flexão. Módulo plástico à flexão. Ele representa uma propriedade geométrica da seção transversal, assim como o módulo elástico à flexão ou o módulo resistente à flexão que a gente viu no vídeo anterior, né? O nosso W. Então, o meu Z aqui, ó, Z vai ser igual a área comprimida vezes a distância do centroide da área comprimida em relação à linha neutra, mais a área tracionada da seção vezes a distância do centroide da região tracionada em relação à linha neutra. Então, isso aqui é uma propriedade geométrica da seção transversal. No caso dos perfis do tipo I, seja eles laminados ou soldados, vocês encontram
o módulo plástico, a flexão, né, o nosso Z, tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y do nosso perfil, ou seja, em relação aos eixos principais. Então a gente vai ter aqui tanto o ZX como o ZY, dependendo aí em torno de qual eixo o seu elemento estrutural, a sua viga está fletindo, tá bom? Como vocês vão ver aqui na sequência, ó, esse era que é o fluxograma que eu estava seguindo na dedução, né? Então, o meu módulo plástico, a flexão, vai ser dado por essa equação aqui. Então, a gente sempre precisa determinar o centroide da área tracionada em relação à linha neutra e quem é a área comprimida, assim como também quem é a área tracionada e o centroide da área tracionada. Obviamente que para algumas situações isso é bem simples, né? Por exemplo, para o perfil do tipo I com dupla simetria, né? Seguindo aqui a nossa equação que foi deduzida, eu tenho que o meu Z é a área comprimida vezes Y1 mais a área tracionada vezes Y2. Só que como ele tem dupla simetria, eu sei que AC, a área comprimida, é igual à área tracionada, né? Ou seja, tudo que está comprimido, né, a área que está comprimida, é igual à área que está tracionada, né? Ou seja, Y1 é igual a Y2 e a área comprimida é igual à área tracionada. Então, eu posso substituir essa equação por duas vezes a área comprimida vezes Y1 ou também duas vezes a área tracionada vezes Y2. Só que duas vezes a área comprimida ou duas vezes a área tracionada é justamente a área bruta total do meu perfil. Então, para determinar o módulo plástico, a flexão aqui da minha seção em relação ao eixo X, basta eu pegar aqui a área bruta do meu perfil e multiplicar pela distância do centroide da área comprimida ou da área tracionada em relação à linha neutra, né, do meu perfil. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, essa área aqui, ó, dividir ela em duas figuras, né? Eu tenho aqui a figura 1, figura 2. Determino o centroide dessa figura como um todo, né? Que seria aqui o meu Y1, Y1, e substituir aqui na equação do Z, tá? Eu fiz exatamente isso, ó, o meu Y1, ou seja, a posição do meu centroide da área comprimida em relação à linha neutra, né, é a soma dos momentos estáticos de cada uma das duas figuras, né, dividido pela área total da área comprimida, área total das duas figuras, né, tanto a mesa aqui como parte da minha alma, né, parte da minha alma. Então, o meu Y1 vai ser dado por essa equação. Dessa maneira, vocês conseguem determinar quem é o módulo plástico, a flexão aqui do meu perfil, em relação ao eixo X. Como exercício, eu peço que vocês calculem quem é o módulo plástico, a flexão desse meu perfil, em relação ao eixo Y, né? Em relação ao eixo Y. Então, eu vou ter aqui uma área comprimida, que vai pegar metade da alma e metade da mesa, certo? Vocês têm que calcular quem é o centroide dessa figura em relação à linha neutra que agora estaria posicionada ao longo do eixo Y. Ou seja, eu estou imaginando aqui que o nosso perfil esteja sofrendo flexão em torno do eixo Y agora, né? E aí, portanto, eu teria o lado direito desse meu perfil totalmente comprimido e o lado esquerdo totalmente tracionado. Então, nós vamos encerrar nossa aula agora. Peço que vocês leiam o item 8.2.2 lá do livro do professor Facuri. Ele tem toda a apresentação dessa conceituação teórica que eu fiz, né, sobre o módulo plástico, a flexão. Ele apresenta outros
outras variáveis de interesse também. Então façam a leitura e aprofundem o conhecimento de vocês. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus.